Oferecimento Kia e Lifan Sun Motors, Avenida Ipiranga 7110 e GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques, nosso Dois Toques desta terça-feira e semana aí mais tranquila para a dupla Grenal em termos do Campeonato Brasileiro. O Grêmio somente na sexta-feira, porque o Palmeiras tem jogo hoje pela Libertadores da América e o Grêmio pega. Aí já é uma primeira aí do que será a decisão da Copa do Brasil, que ainda sem data definida em função da participação do Palmeiras na Libertadores da América, chegar ao título, por disputar o Mundial. E o Internacional também, uma semana de treinamentos. Internacional que hoje agora ocupa a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Um jogo no próximo domingo com o Fortaleza aqui em Porto Alegre, no Beira-Rio. Nossos Dois Toques, você nos acompanha nos canais 24 524 da Claro Net, para as principais cidades do Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo em todas as plataformas digitais, no Twitter, no site, no YouTube, na live do Face. Você participa fazendo o programa conosco, mandando a sua crítica, a sua pergunta, interagindo. Mas também é importante que você ainda compartilhe nos seus grupos, peço que seus amigos também compartilhem, para aquelas pessoas que não conhecem ainda a RDC TV, passem a conhecer. A emissora com apenas 2 anos e meio no ar, uma emissora jovem, mas genuinamente gaúcho, focada nos assuntos do Rio Grande, com produção totalmente local, leva o Rio Grande para o mundo através das plataformas digitais. Aí é só você digitar RDC TV, assiste qualquer lugar do mundo onde você estiver. O Instagram também da RDC, para você acompanhar os bastidores da emissora. E o meu pessoal, Cadu Oliveira, Dois Toques, me adicione lá para a gente falar sobre as coisas do esporte, do futebol, especificamente da dupla Grenal. Nossos Dois Toques para a CIMER, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é a nossa área. Masal, 67 anos, nossa força e tradição. GBOX, que é o seguro e proteção para a sua família. Uma instituição também genuinamente gaúcha, só que estará completando nesse ano 108 anos do GBOX. Então é o caminho certo para a sua segurança e da sua família. Também para a Senai. Está enrolado para estudar? Desenrola, faz Senai. Nossos Dois Toques de hoje com Edu Pesce, Caco da Mota e Paulo Matos, lá na ponta. Que a ponta era a tua especialidade, né, Paulo Matos? Estou do lado errado, hein? É, te botaram do lado errado. Mas que... Mas diz que agora está diferente, né? Agora é diferente. Agora tu corta para dentro para bater. Pra dentro Isso mesmo. Seria mais fácil. Era mais... Esse talento ficaria mais aflorado, né? Hoje em dia, né, Que Paulo? maravilha. Falando em mais fácil, o que dá para dizer? Né? O Grêmio tem essa decisão da Copa do Brasil com o Palmeiras, mas também está na briga. Foi mais fácil esse campeonato para o Internacional? Entrou no jogo, entrou na parada, está vivíssimo o Internacional, Edu, Caco e Paulo Matos. Boa noite, Cadu, boa noite aos amigos aqui. Eu acho que mais fácil não tá, né, Cadu? Mas é que pela maneira que o Internacional vem se portando nos últimos jogos, ele vem se habilitando, né? A fazer frente aos jogos, a fazer frente a essa oportunidade que está se criando. Né? O Palmeiras, eu acho que realmente o foco do Palmeiras é Libertadores, né? Ele vai em busca desse título. Acho que por esse aspecto, o jogo de sexta-feira contra o Grêmio, né? O Palmeiras deve jogar desqualificado, né? Pela importância do jogo de hoje. Então, para o Grêmio também somar pontos, né, será importante o jogo de sexta. O Internacional vem se habilitando da maneira que está jogando. Agora, fácil eu não vejo não, porque tem adversários pesados. Foi uma força de claro, função, eu entendi perfeitamente, Cadu, entendi perfeitamente. Até porque os resultados... Bom, esse final de semana, né, esta rodada do final de semana que se concluiu ontem, foram todos os resultados favoráveis ao Internacional. O Internacional foi o único que fez o seu. O São Paulo perdeu, o Flamengo perdeu, o Atlético ontem empatou, fez um ponto no último segundo com pênalti, né? Quer dizer, o Palmeiras venceu, mas o Palmeiras ainda tem a possibilidade de chegar à mesma pontuação, tem jogo a menos ainda, mas por isso que eu fuzei, porque que me preocupa, as facilidades estão acontecendo em relação, tanto. Pensando na dupla Grenal, mais pelo... Pode completar. Não, é só assim, ó, o jogo, por exemplo, contra o Fortaleza, a gente sabe que o Internacional também, às vezes... gosta de se complicar nos jogos que, né, que teoricamente tem uma condição. Isso é histórico no Internacional. Exatamente. Então, assim como nós fomos extremamente beneficiados, né, ou os resultados ajudaram a composição de pontos do Internacional, o Internacional tem que manter esse foco para o jogo do Fortaleza, porque é fundamental, porque à medida que avança, independente do São Paulo, à medida que avança, obviamente, coloca pressão. São Paulo vem pressionado, né, vem de 2 derrotas.
Hoje me chamou a atenção, inclusive conversei com os amigos de São Paulo lá, o fato do Muricy hoje ter feito uma reunião com o elenco, né? Muricy, Raí, Diniz. Então, assim, o São Paulo está pressionado. Então, acho que o Internacional tem que aproveitar Não, o São Paulo está pressionado, o Flamengo está pressionado, tipo de né? reunião até pior. O Rogério Ceni está lá do cai, não cai, está naquelas... Esse tipo de reunião, eu acho que o Flamengo, perdeu a mão. Ainda. Eu acho que o Flamengo perdeu a mão. O que me preocupa, assim, pensando pela ótica do Internacional, que é o que está mais próximo do Campeonato Brasileiro, a gente falava até nisso, né? Mesmo o Grêmio tendo uma trajetória muito mais consistente ao longo dos últimos anos, até no confronto direto, daqui a pouco tem Grenal de novo, o Inter não ganha um tempão. Eu acho que o Grenal vai ser o divisor de águas. Divisor de águas, pode ser sim, com certeza, principalmente para o Internacional. Para o Internacional. Sim, o Grêmio não vai abater tanto em Copa do Brasil, em nada. Mas o Internacional vem com essa pressão aí de 11 Grenais sem vitória. É complicado isso aí não sai da cabeça do Internacional. Mas o que preocupa, assim, é que o Inter parece estar jogando no limite. Só que os adversários... Porque os adversários jogam muito mais do que estão jogando. Em algum momento não pode, todos eles, algum não jogar um pouco melhor. De todos esses, o próprio Flamengo, o próprio São Paulo, o Atlético Mineiro, mesmo jogando mal ontem, ele dá um suspirinho ali, no final do jogo ele consegue um pênalti. Então, que eu vejo pênalti, isso. Hein, Caco? Que pênalti, hein? Pênalti de VAR, né, no final. Né? Mas o que eu Que vejo é isso, é um pênalti. limite. Mas o Internacional, Só que se o Internacional confirmar... sofreu isso aí também uma vez. Mas por outro lado... Foi o Bahia, aquele pênalti fora do lance do Rodinei. Só para fechar esse raciocínio. Por outro lado, a gente vê que o Internacional adquiriu uma coisa que ele não tinha há muito tempo, muita confiança. O Inter está muito confiante com titulares, com reservas, para conseguir o resultado, independente do desempenho. Então isso na reta final pode fazer muita diferença, porque o Inter jogou sem... não é desculpa, mas o Inter jogou sem o Edenilson, por exemplo, no último jogo agora. É muito importante o Edenilson dentro de campo. É uma figura muito importante. Sim, o próprio Yuri Alberto não ser alternativa, ele não precisa ser titular, pode até ser, pelo que está jogando, deveria ser o Yuri Alberto no momento, mas o Abel sabe melhor do que nós. Mas o Inter teve desfalques nos últimos jogos contra adversários pequenos, mas eu dei razão para o Abel na coletiva, não sei se vocês acompanharam, pelo que jogou o Goiás e dos outros jogos, até no primeiro turno, ele até é candidato ao rebaixamento, mas é um jogador de caras mais velhos, matreiros, são cascudos, o time jogou bem contra o Internacional, ele botou pressão no time do Inter. Não, o Bahia... Então não é um jogo fácil, é uma barbada, não é assim. Não tem, isso não existe mais, o futebol não tem mais. Tem time que é muito ruim mesmo, sabe? Tem time que é muito ruim, o Botafogo é muito ruim. Tu falasse em confiança, e o Paulo Matos tem essa experiência. No momento que o grupo adquire confiança, e o Internacional, o Caco fez essa afirmação, e o Internacional mostra isso, que hoje é um time confiante. O Internacional, quando o Abel chegou, não conhecia os jogadores, o Abel foi praticamente massacrado nos primeiros jogos. E ele tinha que achar as peças para colocar as peças pontuais nos pontos que o Internacional estava necessitando. E ele, no início, jogar no estilo dele, né? Jogar no estilo dele, no sistema dele. Exatamente. E isso ele não tinha conseguido nas primeiras rodadas. E nos primeiros jogos que o Abel dirigiu, ele já pegou mata-mata decidindo competições. Então a equipe do Internacional não desenvolveu no início. O que está desenvolvendo hoje, está tendo dificuldade, mas a síndrome do Internacional é contra time médio para pequeno. Não, ele ainda pegou a Covid. Pegou a Covid. Afastado do grupo. Mas o interessante nisso é vencer. Está vencendo. Claro. Está somando. Então, e a gente fica muito feliz pelo seguinte, que um cara que é um cara transparente, é um cara gente boa, é um profissional competente, está mostrando isso agora. Não agora. Deram um tempo, ele está mostrando... Não sei se não vai se Tu já foi metido a treinador também. Já fui tudo. Tu andou ciscando de treinador. Já, fui tudo. Tu andou... Não, e ele pegou... Então tu pode dizer assim, tu já tentou de tudo. No futebol. Futebol. Não, e numa situação atípica, porque mudança de treinador, tu só tem quando o time tá mal. E ele pegou, ou seja, como ele mesmo disse, ele pegou um time líder do Campeonato Brasileiro, classificado na Libertadores e classificado na Copa do Brasil. Vê como tem que dar tempo. Eu mesmo, quando eu critiquei muito o Abel. Eu escrevi, inclusive, num blog que eu tenho. Foi o pior início. Dá o endereço do teu blog. cacodamota.com.br. Foi o pior estreia do Abel no Internacional. Ele foi mal, mas principalmente por uma coisa que eu não tiro. Ele disse, Paulo Matos,
que ele ia manter o sistema, ele não ia mudar muito. E não adianta, a gente tinha uma maneira de jogar com a canhota de um lado, nós estávamos brincando aqui, imagina se tu dissesse assim, não, mas eu vou jogar pela direita, eu sei. Tu tá mentindo, tu tem um estilo de fazer um time de futebol. Ele não conseguiu fazer aquilo, ele tentou manter o do Cudê, mas não deu 5 minutos, ele botou o Peglo, ele mudou completamente o time do Internacional. Claro. E naquele momento ele errou. Ele não a crítica era válida, mas tem que dar tempo ao tempo. Mas por isso... Com o tempo ele mostrou que realmente, sabe o que ele conhece? Jogador de futebol. Essa é uma característica dos técnicos como o Luxemburgo, o Abel, que às vezes a gente desvaloriza. Né? O próprio Mano Menezes, que não está bem agora, mas eles conhecem jogador de futebol. O Peglo ele pegou no jogo, foi mal, mas agora já está indo bem. Ele viu que o Marcos Guilherme não é tudo isso. Já não é titular do Abel, era titular do Cudê. Talvez ele não tenha o estudo do sistema tático de hoje, essa coisa de mapa de calor, de análise de desempenho, que eu acho importante. Isso é importante. Mas eu te digo uma coisa, cara. Mas conhecer futebol, saber escalar, substituir, isso ninguém tira do Abel. Não, mas a vez que ele teve esse menino Caio Vidal. Ele viu na categoria de base, ele não era nem... olho biônico, cirúrgico. Mas uma coisa que está acontecendo no Internacional, ele estava acabando com o Cuesta. Exatamente. No sistema que estava jogando, a parceria do Cuesta estava acabando com o Cuesta. O Cuesta estava irreconhecível. O Cuesta não era titular num time de segunda divisão. Colocaram o cara certo. É que nem o Cadu disse. O cara que tem visão. Colocou a parceria certa dele. Porque um tem que ser técnico, o outro tem que dar balão. Hoje o Cuesta cresceu. Ele reorganizou o sistema defensivo. O Rudinei e o Moisés, que é isso, não que seja extraordinário, mas não comprometem mais. Mas o elogio, outra coisa, o elogio ao Abel não tem que ser exatamente uma crítica ao Cudê também. Porque o que o Cudê vinha fazendo, mesmo tendo o Zé Gabriel e aquele sistema, no sistema dele, algumas coisas dele funcionaram. O que não dá era para tentar fazer exatamente o que o Abel queria fazer no início. Tentar botar com a escalação do Cudê o sistema dele. É a mesma coisa que tentar o Cudê fazer o sistema do Abel. Eu acho que ele até nem queria, Caco. Eu acho que a circunstância obrigou ele, naquele momento, ele ter chegado de uma forma tão repentina, né, numa condição tão pressionada. Mas o contrário é que a gente não pode dizer. Sem Por dúvida. exemplo, que o menino lá que ele botou na zaga em tantos momentos, eu vejo que é muito simples dizer que o rapaz não serve na zaga e o outro é melhor, o Zé Gabriel. Não serve. Mas, Caco, foi uma insistência dele, a coisa já não deu certo no início, ele insistiu. Mas não foram todos os jogos que não deram certo. Não, teve alguns que a deram maioria certo. Sim. A maioria sim. Mas eu não falo nem sobre a atuação do Zé, mas eu falo sobre o prejuízo que aí queimou ao o jogador. Né? Eu não falo nem a parceria. Mais prejudicou o Cuesta do que o próprio... Se tu pegar os jogos e tu rever todas, pedir, quero ver o tape de todos os jogos. Olha o Cuesta no início da competição e olha o Cuesta hoje. Não, mas o Cuesta era até meio contestado. Com a chegada do Moledo, uma zaga se complementou, porque... O Cuesta é um jogador de bote, não é um jogador de velocidade. É a mesma coisa tu vê no Grêmio. O Jeromel e o Kahneman. Bota o Jeromel e o David Braz. O Jeromel já não é o mesmo. O Jeromel se atrapalha mais. Exatamente, é parecido mesmo. Falar nisso não está certa a volta. O Kahneman nem tanto. O Jeromel se atrapalha a volta mais. do Jeromel nesse jogo de sexta-feira contra o Palmeiras. E o Inter perdeu o Thiago Galhardo com uma lesão muscular, olha, até por tempo determinado. Não tem nem prazo de volta para ele. O Grêmio dispersou no último final de semana aí a possibilidade, perdeu 2 pontos, né? E aí foi aquela confusão toda, o Renato na coletiva, o Paulo Luz, que a gente mostrou ontem, né? Inclusive, sobrando para a imprensa também, como sempre, né? Mas dispersou, o Grêmio tinha oportunidade aí também de estar mais próximo, ou seja, até porque o Grêmio tem um jogo a menos, né? Mas é com o Flamengo. E o Renato... Aquela sua declaração, e até a gente está falando do Abel, vamos botar o Renato também nessa conversa, e o Rafael Bandeira, que não deve ser o ex-dirigente do Grêmio, presumo que não seja, né? Mas por que não? Pode ser, mas olha, pode ser. O nome é dele. O nome é dele, o nome é igual. Sou eu, ele vai dizer. Mas eu acredito que não, até pela Rafael crítica. Bandeira dos Santos. Aqui eu sou o Rafael Bandeira, até pela crítica, né? E o Rafael Bandeira dos Santos não faria essa crítica publicamente. Mas esse aí é colorado, não? Não, é gremista também. Que é gremista. Ó. O Renato ilude demais o torcedor, dizendo que quer o brasileiro, quando na verdade ele faz do Brasileirão um laboratório. Vocês acham isso? Não concordo. Eu não acho.
Eu acho que é o momento de cada um, de cada atleta, a situação que ele está vivendo dentro do... Ele faz o treinamento do dia a dia. O dia a dia ele sabe exatamente o que ele vai precisar, o que ele vai usar, né? Pois é, pergunta para o torcedor qual é a prioridade do Grêmio agora, nesse momento. Qual é a prioridade? Bom, segundo o Renato... A Copa do Brasil ou o Brasileiro? Não, para o torcedor, para ele, tá bom. pro Rafael, qual é a prioridade? O que está mais próximo é a Copa do Brasil. O que ele prefere? Tentar buscar o título mas brasileiro? só um pouquinho, ou não, agora, nesse momento. Mas assim, ó, Cacó, eu vou dizer uma coisa. Paulo, internamente essa discussão ela não se cria, né? Não. Não, essa discussão não se cria. Não, nós vamos abrir mão daqui e vamos jogar só lá. Essa discussão não é uma discussão, vamos dizer assim, aberta. Uma discussão de debate. Né? O que acontece são circunstâncias, né, que fazem com que o treinador, momento, a diretoria, o momento, conforme o desempenho, entendesse, diga o seguinte, olha, se forçar demais agora, se tentar tudo ao mesmo tempo, né, nós podemos ter um prejuízo significativo naquilo que neste momento se apresenta da melhor forma, né, que é a Copa do Brasil. Nada agora, garante. Não acredito que em algum momento o Grêmio, a direção do Grêmio tenha passado por dizer o seguinte, não vamos continuar a pressão no Brasileirão, vamos dar uma segurada porque nós temos a Copa do Brasil. Até porque o discurso do presidente Romildo e do Renato, no início do Campeonato Brasileiro, sobre essa situação, qual era a prioridade? Não, a nossa prioridade é o Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque o Grêmio já tem Copa do Brasil, o Grêmio tem tricampeão da Libertadores e o Renato, essa direção, não tem o Campeonato Brasileiro. Então, esta era a projeção do Grêmio, dito publicamente, mas tanto pelo presidente publicamente Romildo, não é o que se Renato. diz internamente. Bom, até pode ser. Tu não vai dizer nunca, tu vai para uma coletiva e dizer assim que eu não quero o título brasileiro agora. Não é isso, não foi isso, cara. Eu não vou priorizar. Não, mas até agora, não vai dizer isso. Mas sempre tu vai dizer que tem chance. Está ao alcance ainda. Claro. Está ao alcance. Está ao alcance. Vamos ver a tabela. Só mais uma coisa, Cadu. O Grêmio, poupou jogadores contra o Fortaleza, mas lá na frente, se o Grêmio for com os titulares contra o Inter e ganhar o Grenal, o que o torcedor prefere? Perder o Grenal e ganhar do Fortaleza? Olha aí, vamos dar uma olhada na tabela aí, ó. Tabela não se sabe. Após aí a rodada que se encerrou ontem, né? O São Paulo, o Internacional aí diminuiu essa diferença de 3 pontos, o Atlético Mineiro. O que o Internacional desperdiçou é a questão do saldo de gol, que é o critério, né? Podendo, se tivesse vencido o Goiás por mais de um gol. Hoje o saldo uma vitória nesse jogo atrasado do Atlético passa o Internacional pelo saldo de gols. Aí veio o Flamengo, olha, esse Flamengo que era cantado em pró, eu estou vendo desde o início da pandemia, não, o Flamengo, quando encaixar, o Flamengo não tem mais ninguém. Né? Aí vem o Grêmio ali, o Grêmio tem um jogo a menos, exatamente com a mesma pontuação que o Flamengo, né, com 49, é um jogo o jogo atrasado. É o famoso jogo de 6 pontos. O jogo contra o Flamengo. É que se o Grêmio ganha do Palmeiras, olha lá, ele chuta o Palmeiras para baixo agora já. Até o empate não é ruim em relação ao Palmeiras. O Palmeiras, acho que até o Palmeiras ali briga pelo título. O Palmeiras é o time do momento, né? Até o Palmeiras, ali, ó, até o 6º lugar, todos têm condições de chegar ao título. Faltam 9 rodadas, né? Então, e o Palmeiras tem 2 jogos ainda atrasados, né? Para o Grêmio faltam por 10, resultado, né? O time do momento, nessas últimas, sempre nas últimos 15 dias, últimas semanas, as últimas 3 rodadas, é o Inter, no Brasileiro. Mas por desempenho no futebol brasileiro, no momento é o Palmeiras. E ele tem muita chance de ser campeão aí também. E os dois times que seriam ideal para enfrentar agora, entre do primeiro ao 6º, seria São Paulo e Flamengo, na situação que eles se encontram hoje. É verdade. É verdade. E o Inter está próximo do confronto do São Paulo, está num momento bom. A pressão, ela te leva ao erro. A pressão, ela te incomoda dentro de campo. Tu não desenvolve o trabalho que tu tem que desenvolver, porque a cobrança é imensa. O treinador já não fica mais tranquilo na beira do campo, que vocês podem ver que, por incrível que pareça, o Fernando Diniz é formado em psicologia. E ele está faz o que faz, imagina se não fosse. Imagina se um de nós na beira do campo, esse louco. Isso aí é uma situação do dia a dia do São Paulo, que está fazendo o cara ficar no desequilíbrio. Mas vamos combinar. É que hoje, como não existe torcida, e os microfones estão pegando muito essa. Mas tu sabe, né? A linguagem do futebol é completamente diferente. Tu dizer aquilo que ele disse pro jogador, né? É uma coisa que eu vou te falar assim, ó. Não é anormal.
Não é anormal. Não é anormal. Não é anormal. Isso Foi anormal porque saiu no microfone, né? Aí fizeram uma barbuda. Bota um áudio no vestiário. Se deixar, Paulo, e tu sabe disso, e vocês sabem disso que vive futebol, se deixar o jogador monta no treinador, cara. Se deixar monta no treinador, não sabe o jogador lá dentro não sabe lá dentro. Então, que infelizmente ele falou que ali foi uma deselegância, foi. Mas ele tá tudo bem hoje. Eu não sei se parece que o Tietchan não jogou o jogo seguinte, né? Então já ficou uma coisa pessoal. Não, ele não jogou porque foi expulso, né? Foi expulso. Essa foi a bronca. Mas ali dentro do campo do treinamento tudo se acerta, tudo. Né? Mas fizeram um levantamento de todos os clubes que ele trabalhou, diz que ele sempre foi assim, muito exigente, duro. E os jogadores sempre entenderam, porque quando tinha o mérito na hora do silêncio lá, tu te reconhece o teu trabalho, que ele realmente fica nervoso, explosivo dessa forma. É uma maneira, quem quer vencer, né? Mas os jogadores dizem assim, ele nunca extraiu tanto de mim, esse cara tirou tudo que eu podia ter do jeito que ele me tratava. Os caras estão falando que o Rogério Ceni do Flamengo só fica com a mão no bolso? Porque o resultado não está vindo. E a gente sabe que o Ceni é um cara enérgico também, mas eu acho que a própria atitude dentro de campo dos jogadores dele desarma ele ali fora. Convivi com ele durante uns bons anos e posso te dizer que ele é bem enérgico. Pois é. Bem enérgico. E hoje tu olha aí na beira do campo, tu vê um cara Ceni de dessa imposição. forma. Mas quando tu não tem, talvez a direção, quando tu não tem respaldo, não adianta ser enérgico. Parece que tem uma divisão dentro do Flamengo que alguns dão respaldo para ele, outros já estão dizendo, não sei se era ele. Aí o ambiente, num corredor tu é aprovado, eles no outro tu não é aprovado. Eles estavam em reunião até hoje, né? Aí tu dá ouvido pro Gabigol cornetear alguma coisa lá e fica eu acho que o momento do Ceni está sendo muito mais a dificuldade, que foi o que ele enfrentou no Cruzeiro também, apesar de circunstâncias diferentes, porque na verdade os atletas estavam com dificuldade em relação ao clube, né? E não somente a condição da comissão técnica, mas me parece que nesse momento alguns jogadores do Flamengo, sim, estão realmente dificultando uma relação do Rogério. Existe Tem isso, Paulo, mas daqui a pouco quando o grupo não abraça o treinador... Tem comportamento do jogador, ele tem um comportamento quando ele está jogando, ele tem um outro comportamento quando ele não está jogando. Né? É isso aí. Então, tem uns que não... Eles... ficam contra o treinador, que é o caso, acho que do Gabigol e mais alguns ali com o Rogério Ceni, com um comportamento até, vamos dizer assim, agressivo com o treinador, vão lá dar entrevistas que numa outra situação não dariam, e isso aí reflete, isso aí vai contaminando o grupo. E por isso que eu digo hoje, e o São Paulo deve estar da mesma forma. São Paulo deve estar da mesma forma. Qual é o momento hoje? Enfrentar São Paulo e Flamengo. Por quê? Porque a gente tem certeza, se eles pegarem esses times do primeiro ao sexto ali, eles vão se complicar e vão descer na tabela. Paulo, nesse aspecto o Abel tá derruba treinador? Jogador derruba treinador? Derruba? Um só não, mais de um, né? O grupinho derruba. O grupo derruba. Grupo derruba. Já derrubou o treinador? Eu não. Não participou de grupinho? Que pergunta. Eu era muito fraco para participar de grupo. Porque eu acho assim, o que eu acho? Quando dá rolo, o cara sai fora. Quando tu assina um contrato, o contrato que está ali redigido não diz para ti assim, tu tem que ser titular. Tu tem que trabalhar e buscar teu espaço. Né? Quando o treinador chega no clube, o dirigente não vai dizer esse ou aquele tem que ser titular. O treinador tem que ver com os olhos deles e montar a equipe dele. Né? Claro que o treinador vai trazer alguns jogadores de sua confiança que vai colocar de titular, vai colocar no grupo e vai colocar de titular, se merecer. Né? E tem muitos jogadores que não aceitam isso. Tem muitos jogadores que não aceitam a reserva, tem os Pelés que não aceitam a crítica, porque tem jogadores que aceitam só a crítica construtiva, a crítica que ele é craque, que ele está... Agora, uma crítica, o elogio, não a crítica. E tem jogador que tu falou meia palavra, já se emburra, já vai para... Então, eu acho que cada momento tem uma situação, cada momento vai determinar o que realmente, dentro de um grupo de atletas ali, a equipe vai desenvolver ou não. Perfeito. E assim, e o resultado, muitas vezes, até quando não tem o treinador que poderia trazer o resultado que está acontecendo, é o grupo de atletas que carrega. Né? Eles pegam para si aquela condição, né? Eles pegam para si aquela reação ou aquela maneira de enfrentar aquele momento,
né? E acabam se suplantando, né? E aí vem o resultado, né? E aí o treinador, de certa forma não, o treinador caminha junto, né? Sim, e bom, ótimo, né? Pelo menos ele também enxerga que tem uma condição a situação do Ceni hoje dentro do Flamengo, se ele não ganhar o próximo jogo e não ganhar bem, se ganhar o time jogando mal, acho que ele não fica. Não, até estão alegando, inclusive, teve uma reunião, né? Aí diz que a direção chegou à conclusão que a culpa não é só dele, evidente que não deve ser, mas os jogadores estão reclamando que estão sentindo muito a falta do torcedor. Ah, tá. Então é só o Flamengo que sente a falta? Pois é. Não, parece que é só o Flamengo que está jogando sem torcida. Olha aqui, ó, a gente falou antes, eu fui buscar uns dados aqui, em relação, falou da dupla, né, do Cuesta e do Moledo, do Kahneman e do Jeromel. Olha aqui, ó. A melhor defesa do Brasileirão é do Grêmio. É do Grêmio. Só que usou 9 duplas e teve o maior aproveitamento sem os titulares. Com Jeromel e Kahneman em campo, o aproveitamento ficou em 53,3%. Enquanto sem nenhum deles, o rendimento subiu para 64,1%. Mas eu não estou falando em resultado, eu estou falando em parceria. Aí tu foi buscar resultado. Eu estou falando em parceria e acréscimo de futebol não é resultado? Não, mas nós estamos falando em parceria. Aí tu veio buscar resultado e eu não falei em resultado. Eu falei em crescimento de atleta e parceria de atleta que case... Não necessariamente ganhando. Teve um período que os dois voltaram juntos da Covid, eles estavam muito mal. Demoraram para engrenar. Mas o Kahneman estava, inclusive, se não me engano, com um déficit, né? O Kahneman e o Jeromel de... saíram juntos com a Covid. E o Grêmio sentiu falta. Para te ver que eles são tão bem que fica até mal junto. Até na Covid. Até na Covid eles foram parceiros. Aí tu já está usando de má fé nessa tua pesquisa. Não. Porque agora busca aí Moledo e Cuesta. Porque a questão é que nem o Internacional agora. Aí se falou, mas o Internacional não teve desempenho, não teve... Mas agora é reta final do campeonato, o que vale agora é o resultado, né? Sem dúvida. O que interessa é o resultado. Dizer uma coisa. Mas tem uma coisa... E se eu jogasse hoje, eu não ia na dividida com o Moledo, não. É ruim aquele paredão ali. Teve um do Inter no último jogo que se bateu com ele, se machucou, do próprio Inter, se quebrou. Olha aqui, Capo. Isso. Olha aqui, ó, uma opinião abalizada com você. Nosso telespectador, aonde ele estiver, ele se divide muito. Agora ele está em São Paulo, né? Entre São Paulo e o Balneário Camboriú, que é o nosso querido amigo Júlio Espinosa. Aí ele disse assim, boa noite, Cadu e pessoal. A visão do Caco é diferente da visão do Paulo Matos. Quem jogou e treinou tem olhar de dentro para fora. E quem não jogou e não treinou tem olhar de fora para dentro, com raras exceções. Por isso, o futebol tem esse contraditório. Muito bom. Mas o Caco foi metido também, jogador. Não joga nada. Não. Mas é diferente de quem jogou no profissional. Tu não dá muita lenga, vai dizer que foi atleta também. Não, ele daqui a pouco vai perguntar. Um abraço, Julinho, sempre com a nossa audiência. Vai bater bola com o cara mais ou menos do futebol, ele é um Pelé contra ele. Eu já te disse, pergunta pro De Leon e pergunta pro Baidão. Mas tem uma coisa do Internacional, não sei se vocês se deram conta, Edu. O que o Inter mudou de lá para cá que também fez uma grande diferença? Não é só o Abel. De uns jogos que já começou com o próprio Cudê. Olha aqui, ó, Dourado, só para não perder aqui, ó. Rodrigo Dourado fez muito, está fazendo de novo a volta do Rodrigo Dourado, a liderança, ele é um líder, ele é líder, ele saiu de campo brigando com os caras, tem personalidade. Olha, o Inter, jogador. Antes e depois do Rodrigo Dourado, com a volta dele, é outro time de novo. O Roberto, Roberto, aqui não é, a gente não tem regra de questão de viúva, só analisando só. O Roberto Juarez Guedes e as viúvas do Cudê, tem muitas viúvas do Cudê. Tá, mas o Cudê fez um belo trabalho, mas é uma coisa cara. assim, ó, até tem bastante, porque eu cobrava muito do Abel no início. E cobrava da direção a saída do Cudê, do Rodrigo Caetano foi o culpado pela saída do Cudê, que eu acho que isso é um absurdo. Mas se tu for buscar hoje na internet, nas redes sociais, o Cudê toma uma goleada lá, os negros postam aqui, cadê as viúvas do Cudê? Não, o que ele gerou uma mágoa porque teve tanta preocupação no Rio Grande do Sul com os resultados. Os caras já vão buscar o Celta de Vigo. E não é sobre o Barcelona, nem o Real Madrid, nem o Atlético. Não, é sobre o Celta de Vigo, é impressionante. Eu sempre digo, todo treinador, tu já lidar, passar as contas, treinadores, passar as... Né?
Todos os treinadores têm os seus ranços. Claro. Né? Tem os seus bruxinhos. Né? Uns mais, outros menos. Mas o Cudê tinha essa. Tem uns que se informam. A diferença é que ninguém demitiu o Cudê, foi ele que escolheu sair. Eu defini o Cudê assim, eu dizia assim, o Cudê é o Renato argentino. Era igual. Ia para as coletivas, dava recadinho para a direção. É que nem o Renato faz. Mas não ganhou nada ainda. Não sabe Aqui não ganhou nada. Não vou comparar o Renato. Aqui não ganhou nada. Não vou comparar o Renato. Não, mas é que a comparação é no sentido da... Eu não estou comparando em termos de título, não é isso. Estou comparando a atitude. Consegui irritar o Cadu. Atitude. Tu não sabe se o Musto foi pro Celta, não? Deve ter pedido. Sabe, cara? Vai ter que ir, né? Deve ter pedido. Isso é uma das coisas. Não, mas depois das goleadas ele não pediu, daqui a pouco ele vai pedir. Impressionante essas coisas do futebol. Ficou um mal-estar essa saída do jeito que ele saiu, né? Porque não é comum. Tu já viu um treinador sair numa situação que tu tá por cima? Né? Pô, era líder do Campeonato Brasileiro, repetindo. Pô, classificado numa Libertadores, uma quarta de final, né? Quarta de final. Copa do Brasil. Mas tu sabe eu por nunca que vi uma isso? reviravolta tão grande no futebol no isso? clube como está acontecendo com o Internacional. Porque, direção, técnico, direção de futebol. Porque o torcedor ele admite só que a direção coloque o treinador para a rua, não que o treinador peça demissão. Essa é a nossa cultura. Exatamente. Ele saiu daqui como o pior treinador do mundo. E Traíra. É isso? Ele saiu daqui porque ele devia estar acontecendo alguma coisa que ele não estava gostando. Não, sem tem dúvida, todo direito, né, Paulo? E o direito dele. Todo mundo tem direito de pedir demissão e ser demitido. Nas devidas proporções, e obviamente não comparando também as pessoas, né? Foi quando o Abel disse que só faria o jogo do Bahia no domingo e que estaria saindo. Por quê? Porque ele estava incomodado com a forma com que estava sendo conduzida a transição um erro dele. tremendo também que eu achei, é colocar o Abel de tapa-buraco. Agora que o trabalho dele está fluindo, vão tirar o Abel e vão colocar outro. Mas é que foi acertado com o Abel, que foi acertado era até o final do campeonato. O pior era ter interrompido. E deu certo mesmo, está dando certo. Pode até não ser campeão. E o Abel continuou por caráter, por ser um cara de caráter. Mas vamos combinar. Porque se é uma outra situação, o cara não... E acho que foi a habilidade da direção também. A ação da direção. Porque não foi essa muita direção, habilidade. porque não foi essa direção que contratou ele, né? Foi a outra. Não, mas foi muita habilidade. Mas o fato... O que eu entendo só, desculpa, Edu. Nada. Não, ele se dava bem com a direção anterior. Sim. O que ele talvez tenha colocado o cargo à disposição, que ele pensou assim, agora vai virar outra, eu já vou deixar meio que na... E na verdade ele se surpreendeu, por isso que o diálogo deve ter sido positivo. Não, Abel, peraí, não muda nada, tu vai continuar, nós queremos que tu fique aqui, tu é o nosso treinador, o nosso acordo está fechado, nós vamos manter o acordo, nós vamos manter a palavra contigo. E aí ele se sentiu valorizado. E respaldado. E ele quer isso aí, ele queria ficar. Deu para ver e perceber bem, foi quando o presidente eleito, né, o Alessandro Barcelos, viajou com a delegação no jogo contra o Bahia. Foi muito habilidoso. E o Abel estava sisudo. Após o jogo, a coletiva o Abel dele, era outro. Exatamente. O Abel era risonho, falou... No dia seguinte, chegando a Porto Alegre, o Abel confirmou a permanência dele até o final. Mas é uma coisa assim também, ele é inteligente, né? O momento dele é bom. Claro. Ele tem que voltar para o mercado e por cima. E ele vai fazer. Mas tu vê, E ele gosta de futebol, tu vê que ele vibra com isso, ele tá feliz da vida. Mas qual é o treinador que não vai gostar? Tu sabe que os caras dependem... Não, mas ele já ganhou tudo, eu não entendi. O que eu tô dizendo, ele já ganhou tudo, ele podia se aposentar, virar comentarista, ele quer ir pra crítica, pro pau de novo. O profissional da bola é cachaça. O Muricy voltou. Não, mas o Muricy só não voltou Muricy tava na Globo, voltou. por uma questão de saúde. Aqueles mais antigos... Mas não sei se não vai assumir lugar interinamente no lugar do Rogério Ceni. Ele gosta de falar do Diniz. Hein, ô Paulo Marcos? Como se dizia antigamente, aqueles mais antigos tem que sentir o cheiro de hétero no vestiário, né? Não. Não era do teu tempo isso? Não era do teu tempo? Não. Ah, tu é mais... Anterior. E outra, né? O Abel tá na camisa que ele gosta. Ele tá na camisa que ele gosta. Ele tá na casa que ele gosta. Né? Mas ele chegou a dizer aquela declaração que, olha... Que pesou muito para ele lá no Flamengo. Quando ele veio jogar com o Flamengo aqui, ele disse, aqui é o maior estádio o estádio mais bonito do Brasil. Sempre teve do Flamengo. Não tem Maracanã, não tem Morumbi, quer dizer...
Por isso, numa situação como essa, só ele mesmo tinha essa identificação. Por que o Abel? Pô, o Abel é campeão da Libertadores, foi campeão do mundo pelo Internacional. Mas se ele Quer ganhar o Brasileirão... aceitar uma situação como essa, qual é o técnico que aceitaria? E outra coisa, colocando as peças no lugar certo, o jogador que está produzindo, o time do Inter está crescendo. Não foi bem contra o Goiás, mas pode acontecer numa partida de novo, mas ganhou, somou 3 pontos importantes. E outra, né, o Goiás vindo a jogar o jogo da vida. Eu já joguei com um atleta, parceiro meu de clube, que nós tomamos 3 num time, ele chegou no vestiário e jogamos bem pra caramba. Eu digo, se não jogasse, tomava 6. O Edenilson deu uma entrevista ontem para o programa do Sport TV, né, o Bem Amigos, e ele elogiou muito o Cudê, muito bom treinador, e em algum momento perguntaram para ele... mas ele tinha o grupo dessa fechado, função. Não, estava bem, não criticou, mas ele disse, olha, eu aprendi muito com ele, me colocou numa outra função, mas essa realmente função que eu estou fazendo agora é a que eu me sinto melhor, o Abel me colocou no lugar que eu me sinto bem, então o Abel não complicou mesmo, assim, lateral é lateral, zagueiro é zagueiro, quarto zagueiro é quarto zagueiro, volante é volante, então, e a substituição, a substituição é natural. Tem jogador... Tu vê que quem jogou no lugar do Edenilson... É o Nonato, que sempre foi o que conseguia jogar no lugar dele melhor. E outra coisa, na época do Cudê, o Caio já estava aqui no clube. E ninguém sabia do Caio. Não, aí nós começamos a ver Marcos Guilherme na lateral. Tem jogador que, pelo menos, né, que joga mais com determinado treinador? Tem, claro. Tem. O sistema ajuda. Coloca no lugar certo. O jogador produz mais. Tem a confiança do treinador, o jogador produz mais. Os meninos que estão agora, né, realmente tendo a oportunidade surgindo, estão surgindo de uma maneira brilhante. Porque estão executando as funções... Quanto tempo no Internacional não tinha tanto garoto jogando como tem agora? E estão executando as funções para qual estão determinados. Exatamente. E mas não é à toa que ganharam uma Copa São Paulo, né? Tinha que ter alguém bom ali. Né? Mas às vezes... E os outros anos também. Mas às vezes chega no profissional e aí a situação a gente vê o Grêmio aí, oscila. Olha o que o Grêmio tem feito trazido jogador. O Grêmio hoje é o clube que menos deve pela base, pelo alicerce que tem na base. Coisa que o Internacional tem o mesmo trabalho, mas não tinham coragem de colocar. O Inter sempre teve uma característica, esse Caio Vidal, é impressionante que o Inter tem nos títulos, assim, tu teve o Valdomiro, tu teve o Maurício naquele período, tu é com o Abel, tu tem o próprio Flávio Bicudo, tem o Tyson, tá tudo bem pelo lado esquerdo. Até no período do Maurício também jogava um Eider, camisa 7. O Inter sempre teve esses ponteiros, esse camisa 7. E esse Paulo Matos também. O Caio Vidal. Que... Não, essa característica. Pô, tô te elogiando e tu me olha assim, pô. Não, mas... Pô, ele fez uma relação e esqueceu de ti. Não, mas eu tô falando do cara do pé direito, o ponteiro direito, ponta direita. Aí eu vou lembrar do Lula, do Paulo Matos, dos caras do lado Silvinho. Exatamente. E o Paulo Matos teve, olha, são raros, né, os jogadores que tiveram a possibilidade. E o Fabiano, a gente esqueceu. Jogar nos dois, né, Paulo Matos? Joguei nos dois. Nos dois, né? Ele lembra um pouco de cada um desses, o Fabiano, o Maurício, ele é muito bom esse garoto aí. E a minha época, não estive muito tempo no Internacional por uma lesão no joelho. Eu estive 7 meses, 8 meses, uma coisa assim. Não fui apresentado para o banco de reserva, não. Pô, que mar... Que momento, nunca coloquei uma camisa reserva. Não, olha, o profissional que teve essa... Poxa... de poder vestir essas duas camisas. É difícil. E eu era treinado por um cara exigente pra caramba. Enio Andrade? Enio Vargas de Andrade. Seu Enio não era brincadeira. Nós chegava no sábado, chegava para ele assim, semana toda trabalhando, chegava no sábado e dizia, ô, seu Enio, dá pra gente fazer um 2 toques aí para relaxar? 2 toques é coisa de vagabundo. Qual é a diferença, Paulo Matos, de ser treinado por um cara que jogou muita bola, como o Enio Andrade, era um baita no jogador. Não tem como dar migué nele e dizer, mas eu não consegui cruzar, porque a bola... Não, aquela bola ali qualquer um cruza. O Enio Andrade podia dizer isso pro cara, né? Porque ele jogava muita bola. O Renato ninguém dá migué nele. E o técnico que foi preparador físico, qual é a diferença? Que foi preparador físico, mas também tem conhecimento de futebol. Como é que é esse diálogo com o jogador? Porque esse é um cara que conhece a tática, mas não jogou nada. Ou era o zagueirão ruim. Mas no dia a dia, assim, vou te falar do cara que foi treinador físico, mas ele... Quando o preparador físico ele vai para o lado, vai para treinador... Júlio Espinosa. Júlio, tá. O cara viveu.
às vezes o trabalho específico é um pouco diferente do que o cara que esteve dentro de campo. Um pouco diferente, mas muito similar, né? Olha aqui, o Maurício da Visiotti, só falta o Caco lembrar do Mazinho Loyola. Não, não. Mozinho Loyola me lembra o outro. Lá da Visiotti, com óculos e acessórios. Não. Eu acho que é mais isso, porque condição de fazer um grande trabalho todos têm. Claro, né? Todos têm. Eu fui treinado pelo Borilli, Flávio Borilli. Flávio Borilli. Tá? E o nosso time andava que era uma loucura com ele. Sim. O Júlio não foi meu treinador, mas foi meu preparador físico e quase nos matava no Parque Saint-Hilaire lá. Nós queríamos matar ele só dizia... Ele tinha uma correntinha que ele ficava assim, ó. Alguém quer se botar, pode vir. Aqui, o Julinho Espinosa foi o único que peitou o Renato quando era preparador físico do Grêmio. O Julinho era fogo, velho. Peitou o Renato, tirou o Renato. Não tinha medo de ninguém, E essa de enrolar, o Renato é um que não tem como enrolar ele. Bom, você não se enrola também... o local certo para você levar e fazer a revisão do seu carro. É na Casa Pneus, 60 anos de qualidade, lá que é o local certo para você fazer a revisão do seu carro. Os pneus estão ficando careca, desgastado. Olha, então, promoção permanente que você tem lá, que é o feirão de pneus. A gente está em época aí de férias, botar o carro na estrada, enfim, mas não só de viagem, ficar na cidade também isso é uma questão de segurança, né? Então aproveite a promoção permanente que você tem lá na Casa Pneus. Avenida Ceará 1055, para sua tranquilidade, segurança, ganhar tempo a gente. Está aí o telefone 51, o código de área 33424245. E troca de pneus, revisão do seu carro e outros serviços também que lhe oferece a Casa dos Pneus. Bom, a gente está vivendo nessa situação de pandemia aí, né? Tomara que isso acabe logo, embora a gente não saiba quando, mas você terá que fazer o seu teste de Covid, então é lá na H-Pharma da Benjamin Constant, 1253, anexo ao posto, quase esquina com a São Pedro. Uma pessoa, R$150, se forem duas ou mais, aí fica R$130. Mas tem que agendar o seu teste lá na H-Pharma. Fiz lá, viu, Cadu? Fez lá? Fiz lá. Liguei, marquei hora, cheguei lá, prontinho, certinho, deu tudo certo. E negativo. E deu... De bom. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu já fiz 3 vezes lá também. Mas tu tem que fazer mais, tá sempre enfiado nos cantos aí. Que canto, rapaz? Na praia. O Cadu está sempre distanciado. Sempre distanciado. Manter a Tá, distância. sim. Principalmente distanciado de ti ainda. Então, para agendar, faça que nem o Edu. 51, código de área 3030-0055. E pelos protocolos aí, em 15 minutos, já tem o resultado, teste rápido, que detecta anticorpos. Benjamin Constant, 1253, anexo ao posto, né, quase esquina com a São Pedro, e agendando pelo telefone 3030-0055. Olha, você está pensando aí, tem que fazer alguma coisa na sua casa, né? Construir, reformar, a manutenção, seja o que for. Então, você tem... O caminho é a Construtora França, que atende em Porto Alegre, Grande Porto Alegre e no litoral também, né? Esse ano foi atípico, muitas pessoas ficaram, né, em função da pandemia no litoral, muita gente fecha suas casas, só reabre na época de veraneio. Então sempre tem que ter uma manutenção, alguma coisa. Então é com a Construtora França, litoral, Porto Alegre, Grande Porto Alegre, o orçamento é gratuito, né? Além do telefone que está aí, tem mais uns 2 telefones para você fazer o contato, 51, código de área 997-48-52-24 ou pelo 991-04-9424. Mas acesse aí o site da Construtora França para você ter uma melhor ideia, www.construtorafrança.com.br. Bom, aí o material de construção, onde é que você adquire? Na Ferragem Lampião. Lá você tem tudo em material de construção, mas também uma grande variedade de luminárias, refletores, lâmpadas LEDs, tudo que você tem de maneira presencial, lá está aí o endereço. O atendimento VIP lá, toda a equipe do Gilberto, João Carlos à sua disposição, mas se precisar através da teleentregas, deu um problema de última hora aí, seu condomínio, na sua empresa, os telefones estão aí também para você, através do teleentregas, receber com toda tranquilidade na sua casa. O slogan da Lampião diz tudo, não ande em vão. Vá direto ao Lampião, porque lá você tem a certeza que encontra tudo que você precisa e tudo que você imagina. São mais de 30 anos no mercado e a Ferragem Lampião é uma ferragem profissional. Nossos 2 toques também para o nosso banco, o Banco do Rio Grande, o Banco dos Gaúchos, aquele banco que está sempre facilitando a sua vida. Então, cadastre suas chaves agora mesmo, chaves do Pix, né? Pelo aplicativo Banrisul Digital. Continua aquela promoção espetacular
lá da Clique Impresso, desses quadros aí espetaculares para você decorar a sua casa, embelezar a sua casa, para a sua empresa, seu escritório. Olha, Clique Decora, que tem inúmeras opções de quadros aí decorativos para a sua casa, com quadros incríveis, exclusivos, buscando sempre aprimorar, né, a sua decoração. Você também pode, inclusive, personalizar o seu. Tem o site da Clique Impresso, que é o www.cliqueimpresso.com.br. E também, olha, o WhatsApp, pessoal do interior, tem o WhatsApp, está aí na tela para você, o número 51, código de área 996 78 15 28. O pessoal de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, além do WhatsApp, tem direto na loja, né? Nilo Peçanha, 2469. O valor dos quadros, R$119. É muita barbada, né? E se inclusive disse que assistiu aqui no programa, desculpa, tem mais um desconto ainda. Então não perca essa barbada aí da Clique Impresso, a sua gráfica, um clique que pertence ao Grupo Impressul. Nossos 2 toques também para a CPL, Grupo Profissional Liberal. Você que é um profissional, também participe no CPL, Grupo Profissional Liberal. Fique aí com os recados dos nossos patrocinadores, voltamos em seguida com o nosso 2 toques. Estamos de volta com o nosso 2 toques com Edu PS, Caco da Mota e Paulo Matos. Você nos acompanha nos canais 24 e 524 da Claro Net, principais cidades do Rio Grande do Sul, para o mundo ao vivo em todas as plataformas digitais. Só você digitar RDC TV e assiste qualquer lugar do mundo, onde você estiver. Nosso 2 toques para a Baidolb, tudo na linha automotiva, multimídias para todos os tipos de carro, automatização residencial, mas da sua empresa, seu consultório, o que você quiser. Películas para carro e para residência também. É um espetáculo, as películas de residência da Baidolb. 2 endereços, Benjamin Constant 1315, esquina com a São Pedro, da Avenida Ipiranga 5800. Nesse momento também tranquilidade, segurança, ganhar tempo, você agenda a sua ida até umas lojas da Baidolb. O telefone está aí na tela para você. Nosso 2 toques também para lavagem 5 estrelas. O próprio nome já diz, 5 estrelas, tá? Então, para deixar o seu carro, que é um brilho total, é um espelho, e é diariamente. Durante a semana, você não tem tempo durante a semana, tem um sábado, no domingo está aberto também. Está aí, Avenida Nilópolis, aí o telefone, endereço para você deixar o seu carro, que é um brilho total. Nossos 2 toques também para o Grupo Aspecir, que é todos os ramos de seguros, assistência financeira e previdência, que é o patrocinador oficial, o pilar do São José. Olha, tivemos hoje o clássico gaúcho, né? E o Brasil de Pelotas venceu o Juventude por 2. Já tinha vencido em Caxias do Sul no primeiro turno. Que toca, hein? E o Brasil está se segurando aí, está garantido a sua participação. Consolidou, né? Consolidou a participação na Série B. O Juventude não ganhou do Brasil ainda na Série B do Brasileiro. E o Juventude agora estava ali com possibilidade ainda, mas ficou um pouco ameaçado. Ficou com a mesma pontuação do CSA, né, em 5º lugar. Né? Só vamos cuidar da pressão, né? Começa a pressão, a coisa começa a não andar. É verdade. E agora... Os 2 primeiros descolaram, né? Então... E agora a direção do Brasil, agora com o novo presidente, né? Sim. Montanelli, grande Montanelli é considerado lá do Edu que... Montanelli é o presidente? Não. Vice-futebol. Vice-futebol. É que o Montanelli para o Brasil, está para o Brasil de Pelotas, como estava o Fábio Koff para o Grêmio e o Fernando Carvalho para o Inter. Fazer um busto para o Montanelli no Brasil. O presidente é o Milton Pinheiro. Era vice-presidente de patrimônio na gestão anterior, ficou até o penúltimo ano. E aí agora se elegeu como presidente. Olha, vamos lá fazer referência a algumas das nossos que estão nos acompanhando aqui pelas redes sociais. O Luiz Antônio Malma, ótima bancada. A Ivone Brandaliz, boa noite. O Hugo Larroque, grandes parceiros, baita programa, abraços e na escuta 100% algodão. Já tem que largar a piadinha. Grande Hugo Larroque. O homem dos jingles. Olha aqui, informação, a gente comentava, já íamos passar essa informação, o Maurício é o nosso plantão, né? O Maurício lá da Visiótica, óculos acessórios. O River está ganhando do Palmeiras por 1-0. O Palmeiras tem essa vantagem, 3-0. Paulo Matos, vamos combinar, né? Futebol tudo pode acontecer, mas tu fazer 3-0 ao natural é uma coisa. Agora tu tem a obrigação de fazer 3-0, olha... É possível. Para ir para o jogo ainda, né? 3-0 para ir para os pênaltis. Para ir para os pênaltis ainda. Ou prorrogação, acho que tem prorrogação. Entendeu? Mas olha, eu acho possível.
Eu também Ainda mais acho. o River. Eu também acho. É que depois do segundo Mas bate não é o desespero, horrível. hein? É horrível. É horrível. É horrível. Olha, Esses argentinos têm que ter cuidado. Olha, não terminou o primeiro tempo, mas se faz o segundo, a coisa tem- vai dá- ficar. Tem que ter cuidado com esses argentinos. A mesma Pois é. coisa é a vinda do Boca na Vila Belmiro. Aí não se preocupa em tomar o terceiro, se preocupa em não tomar o quarto. Tá, mas aí, Paulo, aí, o jogador que tem essa vantagem, 3-0, tu não relaxa? Pô? Relaxa. Né? Relaxa. Relaxa porque eu vou te fazer uma pergunta, então, se tu estivesse tu como torcedor, não é torcedor do Palmeiras, mas se fosse torcedor do Palmeiras, 3-0, o que vocês iam achar? Claro. Tá morta a cobra. É. Mas o jogador sente Mas isso. o argentino não desiste O nunca. jogador, Nunca. o argentino O não. argentino não tá morto Claro, nunca. é normal, o ser humano é Aí, assim. tu vira- O argentino, tu tá perdendo um jogo, 90 minutos, tá perdendo e eles estão em cima, chega estão o em cima, treinador estão e em diz pra cima. ti assim, ó, tá 0-0. 0-0 nada. Tô com 3 na frente, como é que vai estar 0-0? É isso mesmo. Ó, às vezes tu vai para empatar um jogo, claro que é 3-0 que o River tem que fazer, mas quando tu tem uma desvantagem, tu tem que empatar o jogo aí mesmo que tu não consegue. É. Mas tu tem que vencer, e tu é clube grande, tu joga diferente, tu vira franco atirador. O- já perdi no primeiro jogo, agora eu vou com tudo. O argentino, ele gosta o quê? Ele gosta de fazer o primeiro jogo em casa para fazer o resultado em casa para fazer o antijogo fora no segundo jogo. Ao contrário de nós temos essa filosofia. Não, o segundo jogo, a decisão em casa sempre é melhor. O Fernando Carvalho tinha essa, o Edu que trabalhou com ele, ele tinha essa... Mas desde que tu faça em casa o score. E os dois não conseguiram fazer score, né? O pior, o River que tomou 3, mas o Boca Não, mas o Boca empatou. 0-0 tá no jogo. Mas o Boca aqui na Vila Belmiro, olha, O que eu acho difícil, ele pode Vai fazer ser- até 3. O que eu acho difícil é não tomar um gol do Palmeiras. Em algum momento o Palmeiras vai Essa fazer é a um questão. gol. O Palmeiras, vamos Só se combinar. tá jogando Ele vai muito ter que mal. jogar aberto, né, Caco? Ele vai ter que Um jogar. momento ele vai vai ter tomar que um gol. propor o jogo 90 minutos para ele conseguir um O resultado. Palmeiras, pelo plantel que tem, Vai fazer um é o gol. melhor hoje do Brasil. Não tem. O Palmeiras está aí, ó. Prestes a uma Libertadores, decisão. Já está numa final de Copa do Brasil. Copa do Brasil. E a gente viu que também está Mas na briga pela pelo Mas tabela- olha que brasileiro. perigo, se ele é eliminado num milagre da natureza, já não é o melhor do Brasil daqui a 2 horas. Não, né? mas Já cai tudo o isso melhor por do água Brasil é quem está na frente do Campeonato Brasileiro, que é o São Paulo, cara. Falando em grupo, quem é o time. E a prova é que eles estão nas 3 competições. Tá bom. Para te chegar em 3 competições, tu tem que ter grupo. Não adianta só ter time. O Atlético Mineiro tem o maior grupo que tem dos plantéis, é o que mais gastou, está em quarto bom, lugar. bom, Só sendo uma competição é uma só. coisa, né? mas é que ali em determinados jogos chega a mas ser é discutível esse irresponsável melhor a grupo atuação do- do clipe. Do Esse time. melhor grupo do Atlético Mineiro, não é? mas algumas atuações do vamos Atlético falar Mineiro em chega a ser... quantidade, não em sim. qualidade. Pô, mas o Palmeiras Não, tem mas é bom quantidade grupo, e mas não é qualidade, tudo né? isso. Sem dúvida. Não, ele tá falando, a gente tá Falando falando em qualidade, então, qualidade, vamos pro Barranco. Valeu, Opa, Edu. aí com Valeu, certeza, cara. um abraço. Valeu, brigadão, Paulo cara. Matos. Barranco, né? Saímos daqui, vamos pro Barranco, restaurante churrascaria mais premiado do Grande Sul, referência nacional. É o Barranco e o Barranquinho, né? Que você tem as delícias, uma delas está aí. Onde você tem de maneira presencial, ou também pode ser através do teleentrega, estão aí os números, o takeaway, como você quiser, para curtir as delícias do Barranco e do Barranquinho. Sempre aquelas promoções de vinho, espumante que você tem lá. E tem aquela promoção, né? De terça, de hoje até sexta-feira, no Barranquinho, alterna a semana, uma semana assado de tira a R$ 28,00, na outra entrecô. Então não dá para perder essas barbadas lá do Barranquinho. É o Barranco e o Barranquinho. Bom, eu vou para lá em qualquer lugar com o meu Kia da São Motos. Tem 2 endereços à sua disposição, Avenida Ipiranga 81 e 13 e a revenda da Avenida Ceará 370. E o Jefferson continua lá, o Jefferson Fisternal continua com aquelas promoções imperdíveis lá das revendas da Kia São Motos. Cerato 2.0 em 24 vezes, taxa zero, Sportage, Kia Rio, seminovos. Olha, você não está de carro novo porque não quer, né? Porque as barbadas que você encontra lá, elas são imperdíveis. Preço e qualidade, onde é que você tem? Só tem um local. É no Grupo Zafre. Está chegando aí Guilherme Macalossi, cruzando as conversas, sempre com assuntos extremamente relevantes e importantes, né? Então continue aqui com a programação da RDC TV. A todos vocês, um ótimo final de noite. Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors. Avenida Ipiranga 7110. E GBOX. Previdência e Seguro de Pessoas.